Olá, eu sou o professor Moisés, o seu professor de matemática. E nesse vídeo nós vamos ver sobre teorema do cosseno e teorema do seno, tá bom? Então vem aqui comigo aqui. Olha só, na trigonometria nós conseguimos encontrar, né, medidas de ângulo, medidas de lado de um triângulo retângulo através do teorema de Pitágoras e através das identidades trigonométricas, né? O seno, cosseno, tangente. Mas e quando essas informações estão em um triângulo qualquer, que não seja um triângulo retângulo? Como que a gente pode encontrar medida de ângulo, medida de lados, em um triângulo qualquer? Porque o teorema de Pitágoras e a identidade trigonométricas, elas servem somente para os triângulos retângulos, né? Então, para triângulo qualquer, o triângulo que não seja retângulo, um triângulo escaleno, um triângulo, um triângulo equilátero, um triângulo obtuso, um triângulo, né? Enfim, tem vários triângulos. Como que a gente pode fazer achar essas medidas? A gente tem o teorema do seno e o teorema do cosseno. Porém, aluno, esses teoremas só cabem em algumas informações, né? Não é assim, eu posso usar o teorema do seno em qualquer situação, posso usar o teorema do seno, do cosseno em qualquer situação, né? Não. Tem uma situação específica que vai pedir para você usar ou o teorema do seno ou o teorema do cosseno, e aí você vai vir aqui comigo. Olha só, o teorema do cosseno, nós utilizamos uma fórmula, tá? Que é o quê? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de alfa. Sendo que o A, B, C são os lados do triângulo. E o alfa é um ângulo, é um dos ângulos internos desse triângulo. Então, o teorema do cosseno está me falando o quê? Que um lado ao quadrado, se eu pegar um lado e elevar ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos dois lados restantes ao quadrado, menos diminuindo o dobro dos lados vezes o cosseno do ângulo dado ali, do ângulo do triângulo. Olha só, se a gente tirar isso daqui, não parece o teorema de Pitágoras? Parece, né? Isso aqui fica para um caso, para um outro vídeo aí, porque que, né? Mas eu já te falo que o teorema de Pitágoras é um caso específico do teorema do cosseno. Mas isso aí é para outro vídeo, tá? Vamos lá. Mas vamos focar aqui. E o teorema do seno, nós temos aqui a fórmula também, que A está para o seno de alfa como igual B está para o seno de beta. Então, A dividido pelo seno de alfa e B dividido pelo seno de beta. Tá bom, mas quando usar esses teoremas? Em qual situação usar esses teoremas? Né? Deixa eu só ver se o microfone está ligado. Como e quando? Olha só, nós temos esses dois exercícios aqui. Olha só, olha para esse triângulo azul aqui. Nós temos um triângulo, tá? Azul, beleza? Esse triângulo azul aqui, só um minutinho. Voltando aqui, esse triângulo azul aqui, ó, é um triângulo que ele não é um triângulo retângulo. Então, é um triângulo qualquer e eu quero achar o valor do lado x. Eu não posso aqui aplicar o teorema de Pitágoras, porque não é um triângulo retângulo. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo cujo um dos ângulos é 30 graus e os dois lados, um lado mede 7, outro lado mede 5, e eu quero achar a medida do lado x. Se eu não posso usar o teorema de Pitágoras, o que eu vou usar?
eu vou usar o teorema do seno. E aí a primeira coisa que você tem que perceber, aluno, e anotar, o teorema do seno só vai ser usado quando em um caso eu tiver a informação de dois lados e um ângulo só. Olha só, eu tenho duas informações. Eu tenho que esse lado é 7, esse lado é 5 e um ângulo é 30 graus. Então, quando eu tenho dois lados, a informação de dois lados, e eu tenho somente um ângulo, eu uso o teorema do cosseno. Não tem como eu usar o teorema do seno. Não tem. Por que não tem como eu usar o teorema do seno? Porque no teorema do seno eu precisava de dois ângulos. Até os dois lados eu tenho, né? Dois lados eu tenho aqui, ó. Dois lados eu tenho. Porém, eu só tenho um ângulo só. Eu precisava de outro ângulo e eu quero achar um dos lados. Não quero achar um outro ângulo. Quero achar um dos lados. Então, o teorema do cosseno cabe aqui. Porque, ó, eu tenho. Primeiro, eu quero achar o lado A, né? O lado A está oposto ao ângulo. Então, olha só, eu quero achar o lado A. Ó, eu vou reescrever aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Quer dizer, desculpa, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. O A ao quadrado é o que eu quero achar. Então, A ao quadrado é igual B ao quadrado, 7 ao quadrado, mais C ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 2 vezes aqui, ó, eita, é 2 vezes B vezes C, tá, aluno? Não confunde não, tá? É 2 vezes B vezes C, não é A não, tá? Então, desculpa aí, é 2 vezes 7 vezes 5 vezes cosseno de 30, né? O cosseno aí de 30. Aí, pessoal, o que eu faço aqui agora? Vou fazer aqui as operações, né? A ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, né? 49. Mais 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 7 vezes 5 é 35 vezes 2, né? 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70, né? Então, 35 vezes 2, 70. 70 vezes... Quanto que é o cosseno de 30? Né? O cosseno de 30 é um ângulo notável. Tem a tabelinha lá bonitinha, tem a musiquinha da tabelinha lá, né? Então, eu vou olhar aqui já rapidinho para a gente, né, para a gente colocar aqui. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente vai ter A ao quadrado é igual a 49. 49 mais 25 eu já posso fazer aqui, né, pessoal? 49 mais 25 é igual a 74, né? Menos 70 vezes raiz de 3 sobre 2, eu posso simplificar aqui, dividir 70 com 2, né? 70 dividido para 2, 35. Então, 35 raiz de 3, certo? E, professor, ficou como aqui? A ao quadrado é igual a 74 menos 35 vezes raiz de 3. Vou tirar, né, o quadrado desse lado, aplicando raiz quadrada do outro lado. Então, fica A é igual a raiz quadrada de 74 menos 35 vezes raiz de 3. Que resposta feia, hein, professor? Pois é, resposta feia, mas vai ficar assim. Então, pessoal, esse lado, o x, ele vai valer o quê? Raiz quadrada de 74 menos 35 raiz de 3. Esse vai ser o lado do A. Beleza, pessoal? É assim mesmo. Matemática às vezes vem com uma
uma resposta bonitinha, outras vezes não. Então, vamos lá. Raiz de 74 menos 35, raiz quadrada de 74 menos 35, raiz de 3. Esse é o tamanho do A. E olha só, pessoal, esse caso aqui desse triângulo verde. Esse triângulo verde, tá, também não é um ângulo de 90 graus, ou seja, não tem um ângulo de 90 graus, não é um ângulo, não é um triângulo retângulo, né? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? A gente quer achar a medida do x. Então, como que a gente vai achar a medida do x? Né? Olha só, eu tenho dois ângulos e tenho um lado só, quero achar o outro lado. Vou usar o teorema do seno. Porque, ó, eu tenho dois ângulos e tenho um lado. É só eu achar aqui, ó, o meu B. Eu tenho o A, eu tenho o ângulo alfa, que pode ser não, tem que ser o 30, e tem o meu ângulo beta, que é o ângulo de 45 graus, e o B eu quero achar. Lembrando, pessoal, que no teorema do seno, tá, os lados, eles são, tá, proporcional, eles estão para o ângulo oposto. Então, o lado A está para o ângulo oposto a ele. O lado B está oposto ao ângulo, né, do seu lado aí. Então, o que acontece? Ó, se eu chamar o meu 10 de A, eu vou ter que o seno de alfa, tá, vai ser 30. E se eu chamar o x de B, que é o que eu quero achar, eu vou chamar o meu seno beta de 45 graus, tá? Com isso, pessoal, a gente vai resolver aqui. 10 sobre... Quanto que é seno de 30? Seno de 30, estou aqui com a minha colinha aqui, que eu não sou bobo. Seno de 30 é meio. Igual x sobre seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Pessoal, olha só, vocês vão ver aqui que vai ser rapidinho, só a gente multiplicar cruzado. Multiplica cruzado, você vai achar o valor de x. Olha só, multiplicando cruzado aqui, x vezes meio é igual a x sobre 2. Igual 10 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 raiz de 2 sobre 2. Olha, nós temos uma igualdade de fração. E as duas frações têm o mesmo denominador. Quando eu tenho isso, eu posso simplificar, tá bom? Posso simplificar cortando aqui, ó, esses dois denominadores. Fica como? X, né, igual a 10 raiz de 2. Pronto. O valor do lado x é 10 raiz de 2. É isso, tá bom? Olha só, nesse vídeo nós vimos, né, sobre o teorema do cosseno e o teorema do seno. Vimos que para utilizar o teorema do cosseno, eu preciso de ter de informação apenas um ângulo e dois lados. Se o triângulo me fornecer dois lados e um ângulo, eu vou usar o teorema do cosseno. Se o triângulo me informar dois ângulos e um lado só, para eu achar o outro lado, eu vou achar, né? Eu vou utilizar o teorema do seno. Beleza? Então, se você não entendeu, se ficou ainda alguma coisa em dúvida, volta o vídeo, assista de novo, faça os seus exercícios e qualquer dúvida, comente aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder você, tá bom? Até mais. Tchau!